Polícia Militar deflagrou uma operação hoje na região da invasão Dandara dos Cocais, na zona norte de Teresina. O objetivo? Prender indivíduos investigados por assassinatos. Quem esteve lá e traz os detalhes é o Tony Silva, e agora você vê imagens da operação, dos presos pela polícia durante a operação. Aí o delegado Charles Pessoa, o trabalho do DRACO, Departamento de Repressão às Ações da Criminalidade Organizada. E o que foi apreendido? Agenda, droga, dinheiro, celulares, balança de precisão, armas, homens, mulheres. Tony Silva ao vivo. Tony, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos então, para quem nos assiste, a nossa querida audiência, detalhar essa operação deflagrada pelo DRACO. Muito boa tarde, meu querido Douglas. Boa tarde para todos que nos assistem. Exatamente, Douglas. Esta operação, que é fruto de uma investigação continuada, conseguiu este feito de apreender um vasto material, e inclusive, Douglas, colete balístico, que provavelmente já é fruto de fabricação caseira, a exemplo das armas caseiras também. Um detalhe que chamou bastante a atenção. Irá certamente passar ainda por perícia para saber se é realmente um produto de fabricação caseira, mas chamou a atenção. Outro detalhe que o delegado destaca é a questão também de um dos presos nesta ação de hoje, Douglas, que ele seria a força principal da organização em todo o estado, e inclusive ao ponto de as execuções, elas só seriam realizadas se tivessem o aval dele. Então, é algo que preocupou bastante as autoridades. Nós fomos, inclusive, buscar detalhes em uma reportagem que a gente acompanha a partir de agora. Em mais uma operação de combate à criminalidade e focada no enfraquecimento às organizações criminosas, 7 pessoas foram presas e um vasto material ilícito apreendido na manhã desta sexta-feira, nas zonas norte e sul de Teresina. Uma das ações, eu acredito que mais complexa dos últimos meses. A gente teve que inclusive fazer uma incursão em mato, uma região de difícil acesso, para chegar ao local onde os criminosos estavam homicidados. A princípio, iniciamos na região ali do Dandara dos Cocais, zona norte da capital, mas um dos nossos investigados fugiu do Dandara dos Cocais para a zona sul da capital. Mas graças a uma ação integrada, um trabalho de inteligência, nós conseguimos chegar até o endereço desse indivíduo. As investigações foram iniciadas a partir de dados coletados em operações anteriores pelo Serviço de Inteligência das Forças de Segurança. Entre o material apreendido estão colete balístico, armas de fogo, uma grande quantidade de drogas e outros objetos que são característicos do tráfico de entorpecentes. Entre os presos nesta ação está um alvo tido como força maior na hierarquia da organização criminosa em todo o estado, ao ponto em que nenhuma execução poderia ser realizada sem o consentimento do mesmo. Zona Sul, apreendemos o Alma Rica, que se declara geral do Estado, dessa facção criminosa aqui no estado do Piauí. Geral do Estado é a hierarquia maior a nível estadual, e com uma atuação forte na Zona Norte, mas já estava aqui na Zona Sul. O próprio Alma Rica relata em uma entrevista ali informal a princípio, que ele é uma das principais lideranças dessa organização criminosa e que nenhum homicídio que acontecia na Zona Norte nenhuma execução que acontecia na Zona Norte poderia acontecer se não tivesse o aval dele, criminoso, que é um dos gerais do estado aqui, do estado do Piauí. Os presos e todo o material apreendido já estão na sede do departamento à disposição da Justiça. Estamos aqui apresentando agora para o Poder Judiciário 7 criminosos envolvidos com facção criminosa, tráfico de entorpecente e diversos crimes contra a vida. Eu tenho certeza que esse trabalho conjunto vai resultar na condenação desses indivíduos. Aí, Douglas, o delegado Charles,
que reiterou que o alvo, o qual ele se referia, que é aquele homem de camisa branca, ele teria relatado aos policiais que ele seria a força principal desta organização e, inclusive, qualquer execução com relação à zona norte de Teresina, que a gente sabe que é uma região que compreende boa parte da capital, a zona norte, que é muito grande, mas qualquer execução que fosse realizada na zona norte por esta organização criminosa a qual ele pertence, só seria possível se tivesse o aval dele. Ou seja, mostra um grande poder dentro da hierarquia da organização. Mas a polícia investigou e aí acabou conseguindo prendê-lo. Primeiro ele conseguiu fugir do cerco lá na Zona Norte, mas a polícia já estava baseada com a inteligência e conseguiu capturá-lo já na Zona Sul de Teresina. Ele acabou chegando lá no departamento juntamente com todos os outros alvos presos também na mesma ação. Douglas. Obrigado, Tony. Valeu. Um grande abraço. Bom trabalho aí. Ó, Tá certo. você deixa essas imagens aí, porque o que é que nós vamos tentar entender nesse contexto todo? Vamos lá. No início do Jornal Dia a Dia, a transição com o Valbert, no Rota do Dia, nós destacamos essa mega operação. Tinha Receita Federal, Ministério Público Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, participação de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, foi uma mega operação, mais de 1.000 e tantos integrantes em vários estados do Brasil, mostrando como as organizações criminosas atuam não só no cometimento de crimes, notadamente como as organizações criminosas atuam na lavagem de dinheiro. Na lavagem de dinheiro. Então, as organizações criminosas, e aqui eu não estou fazendo nenhum elogio, nada, só com uma constatação. Elas dão aula de como lidar, de como diversificar investimentos e de como lavar dinheiro, de forma a dificultar ainda mais a identificação por parte da polícia. Então nós tivemos até a Faria Lima como alvo da investigação, ou seja, o Centro Financeiro de São Paulo é do Brasil. E aí, quando a gente faz uma linha da investigação, da operação, a gente começa com a atuação. A gente já tinha falado aqui da atuação de facções com provedores de internet. Agora foi descoberto que há uma participação intensa, maciça, enorme das facções em redes de postos de combustíveis, na produção de combustível, ou seja, eles atuam desde as fazendas de cana, por exemplo, até refinarias, no transporte e no bico da bomba. Eles estão inseridos em todo esse processo, representando um domínio da distribuição, ou se não o domínio, porque não foi determinada a participação, não foi dito o percentual, mas com um percentual importante. Também, na distribuição de droga, que aí nós já tínhamos falado aqui que a Polícia Federal lá atrás fez uma investigação importante e determinou que boa parte da droga que era exportada do Brasil saía pelos portos do país. Nesse caso, a operação direcionou para o porto de Paranaguá, acho que é, no Paraná. Tinha lá uma boa parte do porto alugada pelas facções criminosas para
Vender droga. Alugada para vender droga. Aí, claro, nós estamos falando... Aí sim, eu chego já lá. A gente está falando aqui de investimentos. São vários, aqui são alguns. Quando a investigação, e eu espero que aconteça, a investigação se diversifique, não é, atue em diversas outras áreas da economia, nós vamos descobrir mais coisas. Então, tudo que era arrecadado, e não é pouco dinheiro, mas junte-se a esse montante, o tráfico de drogas, enfim, tráfico internacional. Há um montante que tem que lavar. Tem que lavar. Você não vai... Esse dinheiro é guardado aonde, rapaz? 51 bilhões. Pelo menos é só o montante que foi encontrado. Claro que é muito mais. 51 bilhões. As facções criminosas guardam 51 bilhões de reais debaixo do colchão. Hein, meu primo? Não vai. Guarda num container daquele do Porto de Paraná? Não. Lava no sistema financeiro. E aí o que é que a Polícia Federal, enfim, a Força Tarefa descobriu? Que eles utilizam fintechs, porque a fintech você não tem obrigação de divulgar o nome das pessoas que transacionaram ali dinheiro, nem os montantes, e nem justificar de onde o dinheiro veio. Quando a fintech despeja o dinheiro no sistema bancário, ela despeja sem nenhuma cobrança de explicação. E aí, eles aproveitavam as fintechs. Movimenta rápido e o dinheiro, depois de lavado, era investido em fundos de pensão. Fundos de pensão. Muito bem. Esse monstro, chamado crime organizado, que hoje, claro, tem vários países do mundo, estou falando do Brasil, da história do Brasil. Esse monstro, crime organizado, que hoje domina a criminalidade no Brasil e que demanda quase a totalidade dos investimentos, dos recursos em segurança pública no Brasil, esse monstro foi criado pelo Estado brasileiro. Já expliquei aqui, na década de 70, na tentativa de esconder os presos políticos, até quando conseguiram negar a existência de perseguição aos estudantes, aqueles que não concordavam com o regime, colocaram esses presos em presídios comuns. Colocaram, rapaz, até em manicômio. Há um manicômio lá de Barbacena, acho que é Barbacena, Minas Gerais, Colônia, e também o de Franco da Rocha, ali no estado de São Paulo, tem provas de pessoas, presos políticos que foram colocados lá. No presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro, foi o berço ali do Comando Vermelho. Nascimento do Comando Vermelho. Então, isso é produto do Estado brasileiro, que agora se vê aí empurrado contra a parede. Tem um Estado paralelo, né? Aí, você trazendo aqui para essa realidade, eu tenho notado uma coisa, faz tempo que a gente fala aqui de prisão de faccionados, o Draco faz um trabalho, assim, o delegado Charles, toda a equipe, é um trabalho excepcional. Excepcional. Agora, faz tempo que nós não mostramos aqui a prisão de um criminoso que é só criminoso. Não, eu sou assaltante. Não é? Eu roubo carro, eu roubo casa, eu roubo joia, eu sou noiado. Pronto. Sou noiado. Não tem mais. Então, só numa operação como essa do Draco, óbvio que a operação dessa é uma operação pequena comparada à operação lá, a de ontem, nacional. Mas a operação nacional que trouxe concretamente, não na totalidade, mas um pedaço do poder, da infiltração do crime organizado nas instituições brasileiras, isso se constata também aqui, ó. Aqui. Todos são faccionados. Rapaz, é um mapeamento do crime. Um mapeamento do crime. Então, quando as facções chegam, não, que é bandido aí? Vamos mapear os bandidos. E aí saem disputando. Uma disputa uma quantidade, outra disputa outra, faz divisão de território. Então, assim, entenda que aí é um processo. Está tudo interligado. Óbvio. Você tem as matrizes
e as filiais em todo o Brasil. Esse pessoal aqui, eles atuam, aí não vou entrar no detalhe, homicídio, roubo, o que for, com o aval das facções criminosas. Se reportam aos superiores, que têm outros superiores até chegar. Agora, vamos combinar uma coisa aqui? Quantos integrantes de facções criminosas existem hoje no sistema prisional brasileiro? Mas tem muitos. Muitos que são de alta patente, digamos assim. Mas será que são de alta patente? A polícia, pelo menos, já começa, após a investigação, a chegar à conclusão de que os presos aqui, de longe, não são os chefões de verdade. Nunca se chega aos chefões do crime organizado. Porque, imaginando o poderio bélico, financeiro e político, esses homens são inacessíveis. Não sei nem se moram no Brasil. Investidor oculto, são, como dizia um delegado aposentado de São Paulo, que é cientista político, inclusive assisti a entrevista dele hoje, são acionistas do nada. Não tem como, não pega lá, não tem um escritório lá dizendo facção criminosa tal. Não tem. Por enquanto. Então, eles agem nas sombras. Nas sombras. É a realidade, meus amigos. Dura. Mas para resolver essa realidade, sabe como é que resolve essa realidade? Não só como eu vou mostrar agora, mas é um pilar bastante importante na solução desse problema.